Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou Thaís Baes e hoje eu vou compartilhar com vocês um upcycling. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que eu faço muito esse tipo de coisa, upcycling, porque eu tenho um brechó e eu garimpo bastante peças para isso. Essa peça, inclusive, foi um garimpo de uma saia e aí eu resolvi transformar ela, porque a saia não estava muito legal, vou fazer uma insert aí pra vocês, não estava muito bacana, e aí eu resolvi transformar ela nesse topzinho assim, bem carinha de Shein. Particularmente eu gostei bastante dessa modelagem. É importante falar que, como era uma saia com muito recorte, eu fiz da forma como foi possível, porque essas peças com muito recorte, elas não dão muito tecido pra gente poder trabalhar. Então a blusa ficou assim, sem o forro embaixo, tá? Eu fiz umas adaptações nela, não coloquei forro aqui no corpinho, fiz o forro só no busto e eu dei algumas improvisadas aí. Eu ainda não tenho galoneira, então eu improvisei nos acabamentos aqui de baixo. Bom, antes de começar o vídeo, então, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí se você gostou, se tiver alguma dúvida. Lembrando que eu não tenho essa modelagem pronta para poder passar para vocês. É uma modelagem que eu desenvolvi para fazer essa blusa. Eu fiz ela a partir de alguns moldes base que eu tenho, né? Porque eu já fiz curso, já estudei moda, então eu tenho esse material. E eu fui estudando também um pouquinho aí no YouTube, tá bom? Então aí, não reparem em barulho, porque eu tô na minha loja hoje, como é uma área bem central aqui, bem barulhento. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. E qualquer coisa, pode me procurar lá no Instagram, @thaisbaes, ou então no Instagram do meu brechó, @viadutobrechó. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então a gente vai começar já abrindo a saia, escolhendo uma lateral para poder fazer o primeiro recorte, tá? A ideia aqui é abrir essa saia toda pra gente poder estender o tecido. Então, depois de abrir, a gente vai estender. E depois de estender, a gente vai retirar o cos. Então, pode ir recortando aí bem rente à costura. Como esse embutido não dá pra gente ver, mas é bem rente mesmo. E aqui a gente vai começar a abrir a peça para poder separar forro de tecido principal. Isso aqui, gente, precisa ser feito com bastante cuidado, porque nós vamos tentar reaproveitar o máximo de tecido sem pix, né? Para conseguir fazer a blusa o mais inteira possível. Terminando a separação, nós vamos reservar os dois. E agora a gente vai trabalhar o cos, que vai virar alça. Então a gente tem que abrir ela, tentar abrir ou com a tesoura, ou então com o abridor de casa. E sempre lá vai ter um elástico, né? Nós vamos retirar esse elástico de dentro, terminar de tirar toda a costura que ficou e abrir ela. Agora nós vamos trabalhar com os moldes, tá? Bom, primeiro eu vou esticar o tecido principal e vou dobrar ele no meio, porque aqui eu quero posicionar e ver como é que eu vou fazer para poder tirar a modelagem. Lembrando que sempre a modelagem, vocês vão pegar o sentido do fio, deixar para cima na vertical e aonde estica na horizontal. Notem que eu aproveitei que tem uma costura nas laterais aí da saia, que eu vou usar elas para me guiar, né? Então eu alfinetei uma bem rente à outra, e isso faz com que eu consiga deixar esse tecido ele parado e eu consiga encaixar o molde aí. Então é para vocês na tela. Primeiro eu encaixei o molde do corpinho e depois eu encaixei o molde do busto. Então ele tá na metade, né? Porque como é inteira, a parte da frente é inteira e a parte de trás também, sem recorte e sem zíper e botões, então eu consigo fazer esse recorte nele dobrado. Eu posiciono bem a lateral centro-frente na dobra e o centro-costas na dobra também, e aí eu vou tirar o molde aí. Nesse caso eu gosto de alfinetar o molde na peça, né, porque esse veludo, essa parte de dentro do veludo molhado, ela escorrega muito, né, então é bom dar uma alfinetada, porque daí você garante que o molde vai ficar bem posicionado, até porque eu vou usar o rolinho para cortar. Então eu acho bem mais fácil fazer assim. Fora que esse rolo, se ele bem usado, ele faz o corte perfeito. Nessas partes curvas, esse rolinho ele é muito bom. E eu indico, gente, que vocês tenham muita atenção para fazer o molde perfeitamente. O corte assim bem rente mesmo ao molde certinho. Tanto na parte da frente quanto na parte das costas e principalmente no forro, porque o forro tem que bater certinho.
Aí vocês estão vendo eu repetindo o processo na parte das costas. A sobra que teve do veludo, ela vai ser suficiente para poder fazer o busto. Eu recomendo que vocês testem a elasticidade e sempre a elasticidade tem que ficar para as laterais. É bom que o seu molde ele tenha posicionado onde está o fio, para você se posicionar também. Mas nesse caso, esse molde meu é bem antigo, então eu já nem tenho mais aonde está o fio, mas eu vou posicionar ele no meio. Vou repetir esse processo no forro, lembrando que esse forro ele só vai dar para fazer o busto, como eu disse para vocês. E vocês estão notando também que eu tô cortando ele dobrado, porque vamos usar duas partes, né? Então fica mais fácil cortar tudo de uma vez. Agora a gente vai dar aquele confere, né, pra ver se deu tudo certo. É importante a gente colocar um em cima do outro pra ver se o forro e o tecido principal estão batendo, porque isso na hora de costurar dá muita diferença. Moldes devidamente cortados, a gente vai pegar aquele cos que vai virar o nosso rolotê. Nós vamos abrir, se for possível, passar antes de costurar e vamos pro overlock. No meu caso eu nem passei, tá? Porque eu usei esse pé calcador da overlock como uma base para poder medir o tamanho que eu queria. Mais ou menos ali 0,75 milímetros ou 1 centímetro. Depois de finalizar, com a ajuda de um alfinete de fralda, a gente vai desvirar. Então, o que que eu faço? Eu enfio o alfinete pela parte de dentro do rolotê. Eu vou encaixando ele, tipo, como se ele estivesse dando uma ré dentro do rolotê. No começo é um pouquinho chatinho de enfiar ele pra dentro mesmo, até porque esse alfinete meu é grande. Só que aí, depois que você consegue enfiar ele, o fato do veludo ser um tecido que desliza bem, ele vai saindo mais fácil. Depois que a primeira pontinha desvirada aparece, aí fica mais fácil de puxar. Ele desliza bem rápido mesmo. Aí para vocês verem como é que ficou a alcinha. E nós vamos dobrar ela no meio agora. E a gente vai cortar ela no meio, tá? Bom, as alças, eu gosto muito que elas tenham aí em torno de 37 a 45 centímetros. E ao final eu sempre opto por passar, porque eu acho que fica bem melhor para poder costurar e também para poder a gente ver o resultado, assim, né? Como é que vai ficar ali na blusa. Aqui, pessoal, eu vou posicionar da seguinte forma: busto, lado tecido principal do lado direito para cima. A alça a gente sempre coloca da pontinha aí do triângulo para a parte de baixo e depois vem com o forro, com o lado direito do forro virado para baixo. E é interessante dar uma alinhavada na alça, né? E a gente vai overlocar. Primeiro essa lateral reta, depois a gente vem passando a overlock no restinho do triângulo ali onde é a cava. E por fim, se você já quiser, pode fechar a lateral. Eu não fechei. Ressaltando que eu estou ensinando dessa forma porque eu não vou usar forro no corpinho inteiro. O forro vai ser só no busto. Bom, eu desvirei os bustos e aí eles ficaram assim, tá vendo? A alça, quando você desvira ela, ela fica pra fora e embutidinha. Nesse molde tem duas marcações que devem dar do centro do busto para a esquerda e do centro do busto para a direita 3 centímetros. E eu faço essa marcação embaixo porque a gente vai dar uma franzidinha aí, que é onde vai dar o volume do busto. Para franzir, geralmente a gente passa uma costura reta, sem retrocesso, e deixa bastante sobra de linha. A gente vai puxar a linha da carretilha, depois de tirar ela, né? E vai dar uma franzidinha. Depois é só dar aquele confere no corpinho para ver se vai bater certinho. Aí eu tô mostrando pra vocês onde eu fiz a costura. Aí vocês podem notar a sobra de linhas, né?
que é a parte de baixo, geralmente é de baixo que a gente puxa, só o suficiente para ocupar o volume do busto. Na parte do corpinho, no recorte do busto, a gente vai marcar 1 centímetro de cada lado, nesse vizinho aí, porque a gente vai começar a costurar o busto nessa parte do corpinho, respeitando esse 1 centímetro de cada lado. Dei uma alfinetada ali para poder ficar mais fácil. Dei uma conferida também para ver se bateu certinho e bora pro overlock. Agora a gente vai abrir e por fim nós vamos passar uma costura para rebater embaixo do busto. Porque como a gente não vai forrar o corpinho, é importante a costura segurar na parte de baixo e não ficar aparecendo. Feito isso, a gente precisa pegar a peça das costas, passar o overlock na parte de cima e depois dobrar 1 centímetro e fazer uma costura reta. Aí tá com o overlock e agora a gente vai passar a costura reta. Isso aí vai virar uma espécie de... como se fosse uma barra, né? Vai ser o acabamento dela. Logo após a gente vai alfinetar as laterais, tá? E eu tô mostrando como é que ficou. As duas laterais e a gente vai passar o overlock nas laterais. Eu sempre gosto de levar já alfinetado para não ter risco de perder a altura, enfim, não bater. Quase finalizado o nosso top, pessoal, agora falta fazer a barra. A gente vai repetir o processo, nós vamos overlocar e depois a gente vai dobrar 1 centímetro e passar a costura reta. Aí ela vai ficar quase parecida com o acabamento de uma galoneira. Aí para vocês verem como é que ficou o acabamento. E nós vamos nos encaminhando para os finalmente, que são as alças, né? Aqui a medida vai ser do sentido das laterais para o centro-costas, 9 centímetros. Aí eu pego e alfineto uma alça. E do outro lado eu faço a mesma coisa, da lateral, sentido centro-costas, 9 centímetros e alfineto. E essa alça eu vou pregar ela com o ponto zigue-zague número 2 e dar 3 retrocessos para ela ficar bem firme. Ficaram os pontos de acabamento, eu gostei bastante, achei que deu uma carinha bem bonita para ela. E o resultado final da costura. Eu resolvi franzir bastante mesmo o busto, viu, gente? A alcinha eu achei que ficou bem feita, deu para utilizar bastante ali o cos. E aqui o resultado final. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem esse trabalho que eu faço, além do trabalho de garimpo. E qualquer coisa, vocês podem também sugerir aí novas modelagens para a gente poder trabalhar. Se for algo que eu não fiz ainda ou não consigo fazer, eu posso estudar para a gente poder fazer junto, tá bom? Então, beijo e até o próximo.